Paz do Senhor, meus irmãos. Seja muito bem-vindo à nossa sala. Meu nome é Bruno, eu sou professor dos jovens. Eu fiquei um tempo afastado, estava no período de capacitação, agora retornando às aulas. Gostaria de cumprimentar você, jovem, seja muito bem-vindo à nossa aula. Esse é o terceiro domingo que nós temos feito aí a nossa aula virtual, em decorrência da pandemia que o mundo todo está passando, mas graças a Deus que nós temos aí a oportunidade de nos reunirmos virtualmente para estudar da Palavra de Deus. Nós estamos iniciando um novo trimestre, uma revista nova. Então, a nossa revista ela tem por título A Igreja Eleita. Nós vamos comentar um pouquinho dela. Mas antes disso, você jovem que é aluno da nossa sala, não esqueça de deixar aí nos comentários o seu ok, dizendo da presença. Eu estou acompanhando também aqui pelo outro celular para ver os comentários que vocês fizerem. Nós temos também alguns professores que estão nos auxiliando, o Toniel e o Eliseu. Eles vão estar aí conectados também, aferindo a presença de vocês. Então, refriso a importância de nós contabilizarmos, para nós sabermos que você está aí do outro lado, nos assistindo, nos acompanhando. Amém? Então não esqueça de deixar a sua mensagem. Você também que não é aluno da Sala dos Jovens, seja muito bem-vindo também. Que Deus abençoe a sua vida. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração para Deus abençoar e nós tenhamos aí um tempo proveitoso na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos virtualmente para aprender da Tua Palavra. Meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe esse momento, que o Senhor abençoe a cada jovem, a cada internauta que está do outro lado, meu Pai, disposto e disponível para ouvir a Tua Palavra. Senhor, que seja o momento de nós nos reunirmos, de nós aprendermos a Tua Palavra, para que a Tua Palavra ela seja como uma semente plantada, Senhor, que possa germinar em nossos corações e que nós sejamos transformados pela Tua Palavra. Senhor Jesus, seja conosco, abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa família e nos dê condições, ó Pai, de estar sempre prostrados diante da Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço. Dê-nos uma aula abençoada e seja conosco. Amém. Meus irmãos, vamos já iniciar com a nossa aula. Deixa eu só abrir aqui para eu conseguir acompanhar com vocês também a qualidade do vídeo. Ok. Vamos lá. Como eu comentei, nós estamos iniciando aí um novo trimestre, para a glória de Deus, e nós vamos estudar nesse novo trimestre uma lição que tem por título, né, A Igreja Eleita. Então, se nós olharmos no livro na Epístola aos Efésios, nós vamos ver em um dos capítulos que tem a referência, né, do título da nossa lição. Essa lição é uma lição riquíssima, traz muitos ensinamentos para nós, e na nossa primeira aula de hoje vai ser uma lição introdutória, onde nós vamos trazer aí algumas informações importantes para contextualizar o motivo dessa carta, né? Então, um dos objetivos principais da aula de hoje é fazer um panorama da epístola como um todo e trazer informações importantes para que nós consigamos estudar as demais lições. Então vai ser um embasamento, um panorama de quando ela foi escrita, quem é o autor, quem são os destinatários, qual foi o propósito, tá? Então o objetivo da aula de hoje é trazer essas informações. Eu vou pontuar aqui no quadro, espero que todos consigam aí acompanhar de forma virtual, mas eu vou colocar no quadro aqui esses pontos de objetivo para nós monitorarmos aí ao longo da lição e atingir o nosso objetivo principal. A nossa lição ela tem por título, lição número 1 que nós estamos estudando na data de hoje, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Tá? O nosso textuário ele está no livro de Efésios, no
capítulo 1, verso 2, diz: A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ela vai estar em 2 livros, tá? Então nós vamos fazer aí ao longo da aula um panorama com o livro aos Efésios. Nessa lição em específico nós vamos estudar aí o capítulo 1, tá? Dos versos 1 e 2 da Epístola. Mas vamos fazer alguns panoramas com o livro de Atos, tá? Atos dos Apóstolos. E então a nossa leitura bíblica em classe, você que tem a revista aí, você que não tem, abra sua Bíblia. Eu vou passar aqui as informações para que você também abra e acompanhe a leitura juntamente comigo. Então, no livro de Efésios, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 2 e depois nós vamos partir aí para o livro de Atos, no capítulo 19, do verso 1 ao 7. Então, vou dar um tempinho para você procurar aí. Frisando de novo, Efésios, capítulo 1, verso 1 ao 2, e no livro de Atos, capítulo 19, nós vamos ver do verso 1 ao 7. Amém? Então, vamos lá para a nossa leitura bíblica. Eu gostaria, até antes de iniciar, pedir que você participasse conosco. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui no grupo. Nós estamos acompanhando. Escreva nos comentários da live. Nós temos o Otoniel, o Eliseu, eles estão monitorando ali. Eu também estou olhando aqui, se eu ver que vocês tiverem alguma dúvida. Vamos fazer, apesar de ser uma aula virtual, uma aula participativa, que vocês participem, que vocês tirem dúvidas, para que nós estejamos aí conectados e melhorar as aulas ao longo do tempo, tá? Então vamos lá, nossa leitura bíblica em classe diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora lá no livro de Atos, capítulo 19, do verso 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizado então? E disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Tá? Então aqui nós vimos na leitura bíblica, e logo na introdução da nossa lição, ele fala sobre o propósito da carta aos Efésios, tá? Que é um dos objetivos, trazer na aula de hoje um panorama. Então eu vou trazer bastante informações aqui para vocês, para que nós consigamos aí criar essa base que vai nos ajudar a entender as próximas lições, tá? O livro, ele traz algumas abordagens doutrinárias muito utilizadas nos dias de hoje para conselhos pastorais, tá? E nós vamos ver. De início, o nosso tópico 1 da lição, eu vou até pontuar aqui para que nós consigamos acompanhar o raciocínio. Nós vamos falar no tópico 1 sobre a autoria. Tá. De início, nós vemos no versículo 1 da carta, quando nós lemos, a autoria fica bem clara. Então, na assinatura, na saudação feita no início da epístola, nós vemos quem que é o autor dessa epístola. Tá? Então, conforme de costume na época, eles iniciavam a carta declarando a identidade de quem estava escrevendo. E nós vemos aqui, lá no versículo 1, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele foi o autor dessa carta aos Efésios, tá? Paulo. Antes, eu gostaria de trazer algumas informações importantes sobre Paulo, até para nos contextualizarmos, né? Chegamos até o ponto em que Paulo fez a autoria da carta aos Efésios. Então eu trouxe aqui
alguns aspectos, né, algumas abordagens para a gente falar. Primeiro, a gente vê na autoria, nós vemos dois nomes, tá, para Paulo, Paulo e Saulo. E a nossa revista, ela traz uma informação que o livro de Atos, ele menciona em alguns momentos Saulo como sendo Saulo, em outros momentos como Paulo. Mas qual foi o marco ali em que houve essa mudança de nome? Houve essa mudança de fato? Foi uma mudança de nome ou ele deixou de usar um nome e passou a usar outro? A própria revista nos traz essa informação de que Saulo era um nome hebraico, tá? Que tem por significado solicitado, e Paulo significa pequeno, que era um nome romano. Então nós vamos ver que depois da conversão de Saulo, ele passa a usar o seu nome romano como Paulo, por ser um nome mais aceitado, tá? E que o ajudou ao longo do seu ministério apostólico. Paulo, então, ele era um cidadão romano, tá? Então Paulo, ele era um cidadão romano. Nós vamos ver, abram aí a Bíblia juntamente comigo para nós acompanharmos o livro de Atos, no capítulo 22 e no verso 28, tá? Então a gente vai manusear bastante a Bíblia, então deixa aí já no gatilho para nós acompanharmos as leituras em conjunto. Atos, capítulo 22, lá no verso 28. Diz assim: o comandante então disse: a mim custou muito dinheiro para conseguir ser cidadão romano. Ao que Paulo respondeu: mas eu sou romano de nascimento. Então aqui nós vemos um fragmento que nos traz o embasamento, né, da informação que eu acabei de trazer, em que Paulo ele era um cidadão romano. Na época, as pessoas também costumavam comprar a cidadania romana porque eles tinham alguns benefícios, tá, em ser cidadão romano. Mas Paulo, ele frisa que ele era cidadão romano de nascimento, então provavelmente ele deve ter dado de seus pais. Paulo, ele era da região de Tarso, na Sicília. Então nós vamos ver ali, ó, também, já que nós estamos no livro de Atos, no capítulo 21, no verso 39. Nós vamos ver aí da origem, de onde Paulo era. 21, Atos, capítulo 21, lá no verso 39. Paulo disse: não, eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Eu lhe peço que me deixe falar com o povo. Então nós vemos aqui duas informações importantes. Que Paulo, ele era judeu, e nós vamos ver também que ele fazia parte de um grupo dos judeus chamado dos fariseus, tá? E outra informação também, que era o objetivo da leitura, que ele era um cidadão de Tarso, da região da Cilícia, ok? Paulo, ele era conhecedor da cultura grega, então Paulo, ele era uma pessoa estudada, ele foi aí estudado, educado na cidade de Jerusalém, sob o ensino de Gamaliel, que era um fariseu, um doutor da lei, e ele também pertencia aos fariseus. E quem eram os fariseus? Os fariseus nós vemos, quando nós lemos os evangelhos, né, que eles eram um grupo religioso, ali uma seita pertencente aos judeus, eles eram judeus, participantes daí de uma seita, do meio deles, que eram detentores da lei, então eles eram conhecedores profundos da lei. Então os fariseus, em alguns momentos, eles foram acusados de serem hipócritas pelo próprio Jesus, justamente pelo fato deles acreditarem que somente eles eram conhecedores, somente eles eram os seguidores fiéis da lei. Então eles afrontavam Jesus de forma direta durante o ministério de Jesus. E Paulo, ele fazia parte desse grupo, tá? Esse grupo de judeus. Então vamos abrir a Bíblia lá no livro de Romanos, ou melhor, no livro de Atos, capítulo 23, no verso 6. Atos 23, no verso 6. Diz assim, nessa passagem específica, nesse capítulo, Paulo estava diante do conselho superior, tá? E a nossa leitura bíblica diz o seguinte: quando Paulo percebeu que alguns homens do conselho eram do partido dos saduceus e que outros eram do partido dos fariseus, falou bem alto: irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu, e estou sendo julgado por causa da esperança que tenho na ressurreição dos mortos. Aqui nós vemos um fragmento em que Paulo ele se declara fariseu, mas por qual motivo ele tinha feito isso? Ele percebeu que
as pessoas que faziam parte do Conselho Superior, eles pertenciam a dois grupos dos judeus. Era um grupo dos saduceus e o grupo dos fariseus. E eles tinham algumas discrepâncias de interpretações da lei, tá? Alguns acreditavam em ressurreição, outros não. Então, Paulo ele trouxe essa informação de que ele era fariseu, e a partir daqui, na leitura seguinte, que não é objetivo, mas na leitura seguinte, vamos ver que eles começaram a discutir sobre esse ponto. Então nós temos algumas informações importantes. Paulo ele era cidadão romano, ele era um judeu pertencente aí ao grupo dos fariseus, ele era uma pessoa estudada, então ele conhecia, ele foi educado sobre o ensino de Gamaliel, e ele era conhecedor profundo da cultura grega. Tá? Paulo também ele falava aramaico e era estrito observador da lei, assim como os demais fariseus. E por esses fragmentos, né, nós podemos afirmar de que a família de Paulo ela possuía uma posição proeminente na sociedade. Mas o que aconteceu com Paulo? Né? Aqui nós vimos um pouco da educação dele, e nós sabemos que depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Jesus deu uma promessa de enviar o Espírito Santo de Deus e pediu que os seus discípulos ficassem reunidos em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E nós vemos ali que aconteceu o dia de Pentecostes, e depois daquela data o Evangelho passou a ser propagado de forma muito forte ali na região e em outras regiões também. Tá? Então nós vemos que quando o Evangelho começou a propagar, Paulo ele começou a perseguir os cristãos. Tá? Nós vamos ver na passagem aqui, vai dar sobre a conversão de Paulo. Abram aí a Bíblia no livro de Atos 9, no capítulo, Atos capítulo 9, lá no verso 1. Nós vamos ver aqui uma característica de Paulo também antes de sua conversão. Vamos ver que ele era perseguidor da igreja de Cristo. Atos capítulo 9, a gente vai ver lá no verso 1. E aqui, com o fragmento que eu tinha dito lá no início, ele está usando, a gente vai ver que a Bíblia ela não traz o nome como Paulo, mas sim como Saulo, tá? Que era o nome que ele usava antes de sua conversão. Enquanto isso, Saulo continuava a ameaçar de morte os discípulos do Senhor. Ele foi falar com o sumo sacerdote e lhe pediu cartas de apresentação para as sinagogas de Damasco, para que, caso encontrasse alguns desses discípulos, quer que fossem homens, quer que fossem mulheres, pudessem prendê-los e levá-los de volta para Jerusalém. Então, nós vemos aqui que Paulo ele foi até a sinagoga pedir permissão, né, ao sumo sacerdote para que ele passasse a perseguir os cristãos lá na cidade de Damasco. Então ele estava se dirigindo a Damasco para perseguir os cristãos e trazê-los de volta para serem presos à cidade de Jerusalém. Ok? Daí em Atos 9:2 nós vemos, né, o objetivo da ida dele até a cidade de Damasco. Mas o que aconteceu com Paulo quando ele estava a caminho aí próximo da cidade de Damasco? Também está aí no livro de Atos, no capítulo 9, do verso 3 ao 6, logo na sequência da primeira leitura que nós fizemos. Diz o seguinte: Saulo estava indo em seu caminho e já se encontrava perto da cidade de Damasco, quando, de repente, uma luz do céu brilhou à sua volta. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então ele disse: Quem é você, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levanta-se e vá para a cidade. Lá você ficará sabendo o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo permaneceram em pé sem poder dizer nada. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou, mas quando abriu os olhos, não conseguia ver nada. Então, os outros o levaram pela mão e o guiaram até Damasco. E chegando na cidade de Damasco, então nós vimos aqui o encontro que Saulo teve quando ele estava chegando próximo da cidade de Damasco. Então ele ouviu uma voz, um clarão, que o cegou. Nós vemos aqui, logo na sequência do versículo, que ele ficou sem enxergar por 3 dias. Tá? Mas ele ouviu a voz do Senhor no seu caminho para a cidade de Damasco. E na cidade de Damasco havia um discípulo de Jesus Cristo, né,
chamado Ananias, que ele recebeu uma visão do Senhor dizendo que fosse até o encontro de Saulo e que impusesse-lhe as mãos para que ele voltasse a enxergar. Mas nós vimos alguns fragmentos em que Saulo ele era conhecido por ser perseguidor da igreja de Cristo. E Ananias ele ficou com receio, ficou com medo de seguir a orientação, a visão que ele tinha recebido do Senhor, justamente com medo de ser morto, de ser preso, tá? Porque Saulo ele era perseguidor da igreja de Cristo. Mas nós vemos aqui que ele atendeu ao pedido do Senhor. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante na leitura bíblica da visão que ele teve. Tá? Prepara-se, vá até a casa de Judas, na rua direita. Ao chegar lá, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Aqui nós vemos também que ele está referenciando Paulo como sendo Saulo ainda. Ele está orando e numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e colocar as mãos sobre ele para que possa voltar a ver. Tá? Então aqui nós vemos que a visão que Saulo teve, em que ele receberia uma visita de um homem chamado Ananias, que colocaria as mãos sobre ele e ele retornaria a ver. E Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muita gente falar a respeito desse homem e a respeito de todas as maldades que ele tem feito ao seu povo em Jerusalém. Eu ouvi também que ele veio aqui com a autoridade dos líderes dos sacerdotes para prender todos aqueles que acreditam no Senhor. E também a informação do objetivo que Paulo, na cidade de Damasco, era de perseguir os cristãos. E é um fragmento que Ananias está trazendo aqui como questionamento. O Senhor então lhe disse: vá, eu escolhi esse homem como instrumento para levar o meu nome às nações do mundo e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mesmo mostrarei a ele tudo o que irá sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, colocou a mão sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você estava vindo para cá, me mandou aqui para que você pudesse ver de novo e ficar cheio do Espírito Santo. Imediatamente umas coisas que pareciam escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver novamente. Então se levantou e foi batizado, e depois de comer alguma coisa, recuperou suas forças. Tá? Então, nós vimos aqui o momento da conversão de Paulo, em um momento em que ele passa de ser perseguidor e passa a ser propagador do Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Um ponto importante que eu queria trazer como uma reflexão para nós, jovens, com a conversão aí, nós acabamos de ver de Saulo, em que ele ouviu Jesus falar com ele. Então, no versículo que nós acabamos de ler, em Atos 9, aí nos fragmentos, nos versículos 3 ao 6, que ele ouviu Jesus falar com ele. E algo que eu me questionei: será que eu tenho ouvido a voz de Cristo? Será que eu tenho ouvido a Cristo? Nós sabemos, principalmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo de pandemia, será que nós temos ouvido a voz de Cristo? Né, como posição como cristão, e não só para isso, mas para tudo que nós fazemos na nossa vida. Será que nós estamos atentos a ouvir a voz de Deus, para sermos direcionados, para que nossas ações, os nossos planos, os nossos anseios estejam direcionados com a vontade de Cristo? E foi o que aconteceu com Saulo. Ele ouviu a voz de Deus e ele respondeu ao chamado. Então nós vemos lá no versículo que nós lemos que Paulo ele ouviu e ele respondeu a Cristo. Tá? E depois disso, o que aconteceu? Nós vemos lá no livro de Gálatas, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler aí no verso 22 e 23. O que aconteceu? Gálatas 1, dos versículos 22 e 23, tá? Diz assim: na região da Judéia, os membros das igrejas que creram em Cristo não me conheciam pessoalmente. Aqui o próprio Paulo falando. Eles somente tinham ouvido dizer: o homem que nos perseguia está agora anunciando a fé que antes tentou destruir. Então, nós vemos o próprio Paulo afirmando, né, o que as pessoas ouviam dizer, que antes ele era perseguidor e agora ele está anunciando a fé que antes ele tentou destruir. Então nós vemos a mudança. Paulo, ele teve uma mudança a partir do momento em que ele
ouviu a voz do Senhor, ele respondeu ao chamado de Cristo para a sua vida, ele foi transformado. Então nós vemos que Saulo, que antes era duro, rigoroso e ameaçador, agora ele passa a ser um Paulo, com ternura, com sensibilidade, com amor e com afinco para fazer a obra de Jesus Cristo. Tá? A partir daí, então, nós vemos o início do ministério de Paulo. Tá? Como eu comentei lá no início, ele deixou de utilizar o seu nome, né, hebraico, Saulo, e passou a utilizar o seu nome de Paulo, que era mais aceito, tá? Pelos romanos, e também porque ele traria alguns benefícios. Nós vamos ver que o próprio Paulo, alguns fragmentos que nós lemos quando ele estava preso, por ele ser cidadão romano, ele tinha alguns benefícios. Um deles era de ser julgado. O seu julgamento deveria ser por César, ele não poderia receber açoites sem antes ser condenado, não tinha pena de morte por crucificação, que era uma das piores penas que alguém podia ter na época. Então ele tinha alguns benefícios também por usar o seu nome romano, tá? Ao invés do seu nome hebraico. Nós já falamos aí da visita, da conversão, e a partir daí iniciou-se o ministério de Paulo, tá? Em propagar, em levar o Evangelho de Jesus Cristo. E onde nós vamos chegar com a lição de hoje introdutória, tá? Nós vimos que Paulo, ele é o autor da carta aos Efésios, da Epístola aos Efésios, que nós estamos estudando, que vai ser o objetivo, né, de todo esse trimestre. Então Paulo, ele teve ao todo 3 viagens missionárias. Na sua segunda viagem missionária, ele passou pela cidade de Éfeso. Ele não ficou na cidade de Éfeso, ele passou e prometeu voltar. Tá? E ali na cidade de Éfeso já tinha Apolo. Nós vamos ver mais adiante na lição, já entrando um pouquinho no outro tópico, mas antes, deixa eu só passar, colocar mais um ponto aqui para nós não esquecermos, tá? Que é a data em que foi escrita e também a data. Então nós vamos ver aqui quando que essa epístola foi escrita. Ela foi escrita depois da passagem de Paulo pela cidade, tá? Nós vamos ver que Paulo ele estava preso em Roma, aguardando julgamento em prisão domiciliar, e acredita-se que essa carta ela foi escrita em 60 a 62 depois de Cristo. Tá? Foi quando essa epístola aos Efésios foi escrita, de 60 a 62 depois de Cristo, aproximadamente. Tá? Partindo da premissa que a data provável da redação da epístola ocorreu por volta de 61 a 62. Ratificando, Paulo ele estava preso em prisão domiciliar em 60 a 62, então a data provável de escrita da epístola é de 61 a 62, tá? 60 a 62 é quando ele estava preso em Roma, em prisão domiciliar. Tá bom? Bom, então nós comentamos aqui que Paulo ele visitou, né, a cidade de Éfeso na sua segunda viagem missionária. Paulo ele foi responsável por propagar o Evangelho de Jesus Cristo no Império Romano, né, nas principais regiões da Galácia, Macedônia, Acaia e na Ásia Menor, que é onde se encontra a cidade de Éfeso. Tá? Então ele passou em sua segunda viagem missionária pela cidade de Éfeso e prometeu voltar. E no seu retorno, na sua terceira viagem missionária, nós vamos ver que ele ficou na cidade. Tá? Então ele permaneceu na cidade durante um período. E quanto tempo Paulo ficou na cidade de Éfeso? Que cidade que era essa? Né? Quais eram as características dessa cidade? E esse é o objetivo do nosso tópico 2. Então nós vamos entrar agora no tópico 2. Então no tópico 1, recapitulando, nós vimos a autoria, tá? Paulo, ele é o autor da Epístola aos Efésios. Nós vimos também a data em que foi escrita e um pouquinho do contexto, né, de quem era Paulo, como que ele iniciou o seu ministério e quando que essa carta foi escrita, de forma bem resumida. E agora nós vamos ver algumas informações agora específicas da cidade de Éfeso, tá? Quem eram os destinatários.
A cidade de Éfeso, então nós vemos que, vamos falar um pouquinho da cidade. A cidade de Éfeso, ela foi fundada no ano 1050 a.C., tá? E quais eram as características dessa cidade? Ela era um centro político, comercial e religioso, então era uma cidade importante, considerada uma metrópole, tá? Com cerca de 500 mil habitantes. Das fontes que eu busquei, alguns acreditam que tinha uma quantidade menor de habitantes, mas o autor da revista, o pastor Douglas, o comentarista da revista, né, Douglas Batista, ele trouxe a informação aqui de 500 mil habitantes, tá? Aproximadamente. E algumas características da cidade. Ela era uma cidade portuária, ou seja, se nós pegarmos mais ou menos o mapa, a cidade de Éfeso ela ficava com o mar Egeu. Tá? Então era uma cidade portuária. E toda a economia dessa cidade, ela girava em torno de turistas, tá? Nós sabemos que algumas cidades turísticas, elas vivem do comércio, tá? Então os turistas são quem auxiliam na economia da cidade. E a cidade de Éfeso também, falando um pouquinho agora, entrando um pouquinho da parte da religiosidade, ela abrigava o templo de Ártemis, tá? Ou Diana, deusa da fertilidade aí para os romanos, que era construído em mármore. E a economia da cidade dependia de milhares de turistas que a visitavam. E esse templo de Ártemis era um templo importante, tá? Para eles, era na época considerado uma das 7 maravilhas do mundo, o templo de Ártemis. E recebiam milhares de turistas. E aqui nós vemos já um fragmento em que Paulo pregou contra, tá, a idolatria. Por quê? Na cidade de Éfeso, como eu comentei, eles recebiam muitos turistas. E no templo eles vendiam alguns nichos, né, utensílios de ouro e prata. Vamos ver lá no livro de Atos 27 e 29, tá? Então os eurives, eles ficaram alarmados, né, com a pregação de Paulo contra a idolatria, justamente pelo motivo de que era contra ao que lhes traziam retorno financeiro. A economia girava em torno disso. Então Paulo estava pregando contra a idolatria. E isso nós vamos ver depois, se nós olharmos com um pouco de detalhe no livro de Atos, em que gerou um alvoroço na cidade pela pregação de Paulo, tá? E aí esse fragmento, a revista nos traz aqui, que a pregação de Paulo contra a idolatria em Atos 19, 27 e 29, tá? Além disso, outra informação desse templo, nós vimos que ele era um templo da deusa Diana, né? Que era a deusa da fertilidade. E também, nesse templo, além desses nichos, também ocorria prostituição. Então nós vemos prostituição. Eu comentei que Éfeso era uma cidade portuária, então as cidades portuárias elas recebiam ali, os navios atracavam, girava ali uma movimentação muito grande na cidade. Isso fazia com que esse templo também era visitado e ali existia também o comércio de mulheres, a prostituição, tá? Então vamos só ler lá no livro de Atos 19, do 27 ao 29, para nós vermos aqui o fragmento tratando sobre um dos pontos refutados aí por Paulo durante a sua estadia na cidade de Éfeso. Capítulo 27, nós vamos ver dos versos... Capítulo 19, dos versos 27 e 29. Capítulo 19, dos versos 27 Isto é muito perigoso, pois pode trazer má fama para os nossos negócios e também pode fazer com que o templo da grande deusa Diana perca o seu prestígio. Há ainda perigo de que a majestade de Diana, deusa adorada, não somente na Ásia, como também em todo o mundo, seja destruída. Nós vemos aqui a pregação de Paulo contra a idolatria, ali no templo, que ocorria no templo dessa deusa Diana, gerou preocupação, tá, das pessoas que dependiam ali
da venda e do comércio desses nichos de ouro e prata, os eurives, né, que eram os artesãos, fabricantes, levantaram essa preocupação. E nós vimos agora um pouquinho do contexto da cidade, o que era a cidade, a importância que ela tinha. Alguns pesquisadores acreditam que essa cidade de Éfeso era a segunda cidade mais importante ali do Império Romano, tá? Somente atrás de Roma. Então era uma cidade preeminente, era uma cidade importante, e que Paulo permaneceu nessa cidade. Nós vamos ver dois fragmentos, né? Logo no início, quando ele chega à cidade para evangelizar, nós vemos a lição nos trazendo a informação de que Paulo ele evangelizou ali os arredores durante 3 anos, que vai estar no livro de Atos 20 e 31. Então vamos abrir a Bíblia lá, no livro de Atos, capítulo 20, no verso 31, tá? Que vai nos trazer o tempo em que Paulo evangelizou a cidade. Vamos lá. Portanto, cuidado, lembre-se que durante 3 anos eu nunca deixei de avisar a nenhum de vocês, que fosse de dia ou de noite, e mesmo com lágrimas. Aqui o próprio Paulo afirmando, em uma reunião que ele teve aí com os presbíteros, né, com os anciões, com relação ao tempo que ele permaneceu com eles durante a sua estadia na cidade de Éfeso. No início nós vimos na nossa leitura que logo quando Paulo chegou ele encontrou aí alguns discípulos, ao qual os batizou, que era um total de 12 homens. E em seguida, ele evangelizou os judeus nas sinagogas. Então, inicialmente, Paulo ele começou na cidade de Éfeso a evangelizar nas sinagogas, onde se encontravam os judeus. Tá? Então, Atos, lá no livro de Atos 19, 8. Vamos lá, abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 19, no verso 8. Durante 3 meses, Paulo continuou a ir à sinagoga, onde com muita coragem discutia e tentava convencer a todos a respeito do reino de Deus. Aí, na sequência, nós vamos ver que eles refutaram, eles rejeitaram, eles não acreditavam na pregação de Paulo. Nós vamos ver na sequência, na leitura do versículo. Alguns deles, porém, eram teimosos e se recusavam a acreditar, e ainda por cima falavam coisas más a respeito do caminho do Senhor na frente de todos. E na sequência, por isso Paulo os deixou e foi-se embora, levando consigo os discípulos. Depois começou a ensinar todos os dias na escola de um homem chamado Tirano. Então, depois que Paulo passou ali o período de 3 meses, levando a palavra nas sinagogas para os judeus, ele começou então a evangelizar os gentios, tá? Que nós acabamos de ver ali na escola de Tirano. Então ele usou essa localidade na escola de Tirano para levar o evangelho para os gentios, para propagar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E durante a estadia de Paulo ali, nós vemos que o evangelho ele foi amplamente propagado. Nós vimos que existiram algumas outras pessoas que passaram pela cidade antes da visita de Paulo, como o próprio Apolo, posteriormente Timóteo, e na época que Apolo também estava lá, foi instruído por Priscila e Áquila, que está lá no livro de Atos, no capítulo 18, no verso 24 a 28. Também Timóteo foi designado para pastorear a cidade. Segundo Irineu, também passou por ali, bispo grego do 1º século. O apóstolo João também, tá? O apóstolo João também passou ali pela cidade. Nós vemos no fragmento 4, agora falando um pouquinho dos destinatários, a saudação epistolar, tá? Nós vemos lá no início, nós lemos, quando Paulo ele faz a saudação, aqui nós vamos ver para quem que ele está destinando, tá? Ou seja, o destinatário. Ou seja, no momento em que ele faz a saudação da carta, nós vamos ver o fragmento para quem que ele está se referindo, a quem que ele está dirigindo aí a carta, tá? Essa é a epístola. A saudação é uma das mais breves de todos os escritos de Paulo. Nós vamos ver que Paulo ele foi o autor de 13, o total de 13 epístolas, né? As cartas de Paulo, que são, só para pontuar, os Romanos, 1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2 Tessalonicenses,
1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Tá? Então essas foram as epístolas escritas por Paulo, e essa, aos Efésios, foi uma das mais breves. Tá? E ele diz o seguinte, se nós voltarmos um pouquinho, na saudação que ele faz a sua carta, ele diz: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Lá no versículo 1, que nós lemos lá na nossa leitura bíblica em classe. Tá? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que a carta ela foi destinada aos santos. Tá? E santo, nesse contexto, ele está falando dos fiéis em Jesus Cristo, ou seja, aqueles que foram separados, que foram consagrados com propriedade exclusiva do Senhor. Então, nós somos, quando nós vemos ele se referir aos santos, ele está dizendo aqueles que foram separados, está se referindo ao povo de Deus naquela cidade. Mas essa carta ela era considerada uma carta circular, ou seja, ela foi destinada à cidade de Éfeso, mas era também uma carta que circulava ali por toda a região da Ásia Menor. Então, nós podemos colocar aqui que os destinatários foi para a cidade de Éfeso, mas que também era destinada à maioria gentílica, ou seja, todo o povo ali da região da Ásia Menor, que eram provenientes ali próximos da cidade de Éfeso, também foram objeto dessa carta, tá? Éfeso. Ou nós podemos colocar que foi destinado às igrejas da Ásia, tá? Bom, algumas informações também sobre adicionais aí sobre a cidade de Éfeso. Hoje, que eu esqueci de mencionar no início, ela é uma cidade que está localizada atualmente na região da Turquia. Existem até hoje as ruínas ali da cidade, é uma cidade que não existe mais, mas existem as ruínas dali do que era a cidade de Éfeso, tá? E agora a gente vai partir por terceiro tópico da nossa lição. Então no primeiro tópico nós vimos a autoria, a data, quem que foi o autor dessa epístola, a data em que ela foi escrita, né? Vimos todo o contexto histórico, a quem essa carta foi destinada, tá? Então nós vimos que foi destinada às igrejas da Ásia, específico aí para a cidade de Éfeso, mas era uma epístola circular que serviu não só para a cidade de Éfeso, mas para as outras igrejas ali que estavam localizadas na região da Ásia. E agora nós vamos entrar no tópico 3 sobre o propósito e mensagem, tá? Aparentemente, quando nós olhamos para o livro de Éfeso, ele não trata de um assunto específico, de um problema, assim como as outras epístolas tratam, tá? Escritas por Paulo. Mas ele vai trazer ênfase em algumas questões que eu pontuei aqui. Nós vimos o contexto histórico da cidade, né? Principalmente a parte da religiosidade, da idolatria, do templo, né? E que haviam novos convertidos. Então, a partir do momento em que eles eram evangelizados, eles se tornavam novos convertidos, mas com toda essa bagagem, né, de idolatria, enfim. Então, o propósito, falando de forma resumida, do livro, né, dessa carta aos Efésios, era justamente trazer as informações de tudo que Deus fez pela igreja. Então, se nós pegarmos o livro de Efésios para ler, nós vamos ver tudo que Cristo fez pela igreja, Deus fez, e tudo o que se espera que a igreja faça. Então são orientações, tá, doutrinárias e pastorais de como nós, como igreja, devemos nos comportar. E aqui a nossa revista ela traz alguns fragmentos, tá, alguns pontos sobre essas temáticas que são tratadas na Epístola aos Efésios. Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. A gente vai ver um pouquinho lá no livro de Efésios, né, no capítulo 1, nos versos 20 a 22. Isso porque eles estavam tratando, nós sabemos que
os novos convertidos, eles vinham do mundo com religiões, ministério de magia, idolatria, tá? Então era uma orientação também com relação a quem estava no controle do universo, ou seja, Cristo. Também, como se portar? Nós vimos que depois que nós temos um encontro com Cristo, o que acontece? Nós temos uma mudança. Nós vimos com o próprio Saulo ali, que depois que ele teve um encontro com Cristo na sua conversão, houve uma mudança. E também as pessoas que se converteram naquela cidade, e ali da Ásia também, né, quando se converteram a Cristo, eles tinham um passado, ou seja, um passado de uma vida que não agradava a Cristo, de imoralidade, de bebedeiras, bebedices, enfim. Mas agora eles foram salvos pela graça de Cristo, e uma vez salvos, nós somos transformados por Ele. Então Paulo também traz algumas orientações nessa epístola com relação a como nós, como cristãos, devemos nos comportar, ou seja, qual deve ser o nosso estilo de vida uma vez transformados, uma vez mudados e salvos pela graça de Jesus Cristo. A graça, nós sabemos que é um favor imerecido, ou seja, nós fomos filhos adotivos. A graça se estendeu a nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, qual que é o estilo de vida, uma vez salvo, eu tenho que adotar? Tá? Então aqui tem as informações do que deveria ser o estilo de vida de um cristão. E isso são tópicos que eu estou pontuando aqui, que nós vamos ver depois com mais detalhes. Eu não vou entrar nos pormenores, porque são temas que nós vamos ver e vamos discutir aí nas próximas lições. Então não posso entrar nos assuntos das próximas lições. Ele destaca ainda a preocupação com relação à unidade, tá? Entre os judeus e os gentios cristãos. Então nós sabemos que originalmente, né, a promessa tinha sido para os judeus, depois que eles rejeitaram a Cristo, nós fomos aí tidos como filhos adotivos de Jesus Cristo. E Paulo, ele frisa a questão da unidade. Então esse é um tema também, a unidade entre gentios, né, aqueles que não eram separados, que não eram da promessa, com os judeus. Então esse é um ponto importante também que está relacionado com as informações, né, os temas que são tratados nessa epístola aos Efésios, escrita por Paulo. Então, de forma resumida, se nós olharmos para as temáticas, né, falando dessa epístola aos Efésios, ela vai tentar atender as múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Então nós sabemos que depois que Paulo passou e evangelizou a cidade, estabeleceu-se ali, não só na cidade de Éfeso, mas das regiões, né, das igrejas da Ásia, igrejas, foram estabelecidas igrejas ali. E nós sabemos que as igrejas hoje, elas têm necessidade, assim como tinha no passado. Então o objetivo da escrita dessa dessa epístola, né, de Paulo, foi de tratar as múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Tá? Então, uma vez convertido, uma vez sendo salvo por Cristo, qual que é o comportamento? Quais são as orientações? O que nós devemos fazer? Qual que é o nosso papel quanto igreja de Jesus Cristo? Então, é esse o propósito da mensagem escrita. Aí, a mensagem em si, nós vemos que ela vai se tratar em duas temáticas, tá? E daí o subtópico 2 do nosso tópico principal nos traz. Que é que Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo, tá? Então, quando nós falamos que nós somos corpo em Cristo, principalmente quando nós falamos em unidade, todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Todos nós somos salvos em Cristo Jesus. Tá? Nós, Igreja de Cristo. E existem alguns eixos, né, temáticos, e daí eu vou só pontuar aqui para que nós vamos ver aí estudando os demais capítulos nas próximas lições. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, a consumação do plano de Deus para a sua igreja. A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Nós vimos que durante a estadia de Paulo na cidade, nós vimos que o Espírito Santo ele estava agindo de forma ativa, tá? Na igreja, agindo de forma ativa ali com papel principal na conversão, na orientação também. Outro ponto, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, tá? A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo.
um novo estilo de vida baseado na unidade, que foi algo que a gente acabou de comentar ali como uma das temáticas principais, né? Na comunhão do Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Tá? Então, tudo isso, ela traz uma epístola que contém a combinação de doutrina, fé e a prática da vida cristã. Então, nós vimos aqui alguns fragmentos importantes que essa lição, tá, da carta aos Efésios nos traz, a importância que ela tem para a nossa vida como cristão. Eu tenho certeza de que vai ser muito produtivo esse trimestre, nós estudarmos, né, o que Cristo espera de nós como igreja, estudar as informações importantes, doutrinárias, que a carta nos traz. E por fim, só recapitulando para ver se a gente conseguiu aí atingir todos os objetivos da nossa aula. Nosso tempo está acabando, nós temos mais 5 minutinhos, mas recapitulando aqui, eu tenho até um esboço, mas eu não vou conseguir colocar aqui, a lousa é um pouco pequena, mas que é um reforço, na verdade, pedagógico, né, um subsídio pedagógico que a revista nos traz, de como que essa epístola aos Efésios está dividida. Então nós vemos, ela está dividida em duas partes principais, tá? Só para a gente fechar a nossa aula. Declarações teológicas a respeito da redenção. Então nos capítulos 1 ao 3, nós vamos ver sobre a saudação, a proeminência de Jesus Cristo na redenção, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, os resultados da redenção em Cristo, tá? E a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Esse falei 2 vezes, né? Está duplicado aqui também. E na parte 2 nós vamos ver as instruções práticas para a igreja e para os crentes, tá? Então, mais adiante nos capítulos 4 até o 6, nós vamos ver aí instruções práticas para a igreja, implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, tá? Aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, estar capacitado e equipado para a batalha espiritual, e daí o fechamento. Então todas essas temáticas, todos esses pontos nós estamos esboçando aqui nessa aula introdutória, nós vamos estudar aí com mais detalhes nas próximas lições. E por fim, para nós concluirmos, vamos fazer uma leitura. Está ali no livro de Romanos, tá? Romanos 7, do 18 até o 19, tá? Por que eu trouxe essa leitura pra gente? Aqui na conclusão, a nossa revista diz o seguinte: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus, ou seja, a graça de Deus que nos salvou, mesmo não sendo merecedores. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, tá? E aqui é importante que nós falamos viver em santidade. É um processo que nós passamos, nós não somos santos, mas nós estamos num processo de santificação para viver em santidade, ou seja, separado do pecado. Nós por natureza, somos de uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa. Nós temos que constantemente nos afastar do pecado, tá? E alicerçados em Cristo, que é a cabeça da igreja, e batalhar contra as forças das trevas. E no livro de Romanos, no capítulo 7, do 18 ao 19, diz o seguinte, se você achou aí, ó, Romanos, capítulo 7, os versos 18 e 19, diz o seguinte: sim, eu sei que nada de bom vive em mim, isto é, naquela parte de mim que é humana e pecadora. Eu quero fazer o que é bom, mas não faço. E não faço as coisas boas que quero fazer. Ao contrário, faço as coisas más que não quero fazer. Então aqui nós vemos, né, a luta constante que todo cristão vive, do nosso espírito contra a nossa carne. Então o que será que nós estamos alimentando mais? Será que eu estou alimentando mais o meu espírito ou estou alimentando mais a minha carne, né, que estão ali em conflito?
dia após dia. Isso faz parte do nosso processo de santificação, de sermos separados do pecado. Tá? Meus irmãos, chegamos ao final da nossa aula. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Acredito que tenha sido uma aula muito produtiva. Espero ter passado os conhecimentos, informações importantes aí com panorama sobre os assuntos que nós vamos estudar nas próximas lições. Gostaria de agradecer você, jovem, você também que não faz parte da nossa sala, que nos acompanhou nessa manhã para aprendermos a palavra de Deus. Espero que você tenha aí plantado uma sementinha, que essa semente possa germinar ao longo da semana, refletir sobre os pontos que foram trazidos, né? A importância que nós temos com o estudo dessa epístola e as informações importantes que ela traz para nós como igreja. Tá? Gostaria de pedir a você que esteja conosco no próximo domingo. Nós daremos continuidade aos estudos dessa epístola. Conto com você, conto com a sua participação e desde já agradeço você, a sua família, e vamos orar, fazer uma oração para nós encerrarmos, tá? Senhor nosso Deus e Pai, gostaria de agradecer, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu e por essa aula, Senhor Jesus, que o Senhor permitiu que nós participássemos. Senhor, eu peço que o Senhor continue abençoando a minha vida, abençoe a vida de todos os internautas, de todos, meu Pai, que estão envolvidos nessa obra, meu Pai. Nós sabemos que nós estamos com dificuldades de nos reunirmos fisicamente, mas como nós vimos aqui como Igreja de Cristo, Senhor Jesus, o Senhor é a cabeça e nós somos o corpo. E nós, como corpo, Igreja de Cristo, nós estamos unidos, Senhor, em um só propósito, que é louvar e engrandecer ao Seu nome. Eu peço ao Pai que o Senhor continue abençoando a cada um dos seus filhos, que o Senhor continue usando a sua Igreja, Senhor Jesus, como ferramenta, meu Pai, para a propagação do Seu Evangelho. Seja conosco, dê-nos um domingo abençoado, continue abençoando aos superintendentes, aos líderes, ao nosso pastor, para que a nossa igreja continue sempre com foco, Senhor Jesus, de levar a Tua Palavra. E que esse, Senhor, seja um dos canais, assim como outros, Senhor Jesus, para levar a Tua mensagem do Evangelho. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Esse é o meu pedido, a minha oração. Amém. Deus abençoe e até o próximo domingo.